Olá, pessoal do segundo ano. A gente vai gravar para vocês agora a 19ª aula de Sociologia, referente ao módulo 19 da apostila de vocês. Nesse módulo, a gente vai falar sobre um cara muito importante na sociologia brasileira que se chama Sérgio Buarque de Holanda. Gente, esse sociólogo, ele teve uma trajetória de vida assim muito peculiar, né? Foi estudante de direito, foi professor depois na USP, ele era jornalista e antes de ser professor ele era jornalista e foi para a Alemanha como correspondente jornalístico. Lá ele conheceu ninguém mais, ninguém menos que o Max Weber e tomou contato com as ideias do Max Weber. Aí ele voltou para o Brasil, passou a ser professor na USP e quando houve o período de governo militar no Brasil de 1964 a 1984, que o governo militar promulgou aquele ato institucional número 5, né, caçando alguns brasileiros por motivos que eles acreditavam corretos, o Sérgio Buarque de Holanda se licenciou, né, se afastou da USP em solidariedade aos amigos caçados. Ou seja, ele sempre foi um sociólogo avesso às diferenças sociais e ao domínio, né, à predominância da classe dominante, né, predominância da classe dominante. É pleonasmo, porém é isso mesmo. Ele sempre foi um cara avesso às grandes diferenças sociais. Muito bem. Gente, a partir daí, a trajetória do Sérgio Buarque de Holanda como escritor nos traz um livro muito importante que chama Raízes do Brasil. Nesse livro, ele reitera, ou seja, ele dá continuidade ao pensamento do Gilberto Freire. Gente, por favor, não confunda Paulo Freire com Gilberto Freire. Paulo Freire é educador, Gilberto Freire foi um sociólogo. Ok? Gente, o Sérgio Buarque de Holanda dá continuidade ao trabalho do Gilberto Freire, lembra de Casa Grande e Senzala, até reafirmando que as relações entre os homens brancos, né, europeus, e as escravas e as índias no Brasil deram origem pacificamente, o que não corresponde à verdade, algumas relações foram abusivas, à miscigenação, e essa miscigenação que gerou essa heterogeneidade na sociedade brasileira teria sido um aspecto interessante, coisa e tal. Toda aquela teoria do Gilberto Freire, do Casa Grande e Senzala, que a gente deve ter falado na última aula. Porém, aqui tem um ponto muito importante para a gente ressaltar a respeito do Sérgio Buarque de Holanda. Ele, juntamente com as ideias que ele absorveu de Max Weber e de Nietzsche, né, ele desenvolveu o modelo ideal, ele propôs o modelo ideal do homem cordial. Gente, isso aí é muito importante que vocês saibam. E quem se interessa é muito prolífico, né? Assim, é muito interessante. Para quem se interessa é muito interessante. Outro pleonasmo. Para quem gosta, é muito importante que vocês se informem, que vocês se eduquem a respeito da teoria do homem cordial de Sérgio Buarque de Holanda. Gente, essa teoria diz o seguinte, que o povo brasileiro, tá, relaciona diretamente com o amor próprio, com a autoestima do povo brasileiro. Sempre achou por bem, por uma questão de baixo amor próprio, baixa autoestima e reverência
aos descobridores, aos colonizadores, né, reverência assim, colocando eles num pedestal, se transformar numa pessoa dócil, numa pessoa cordial, como diz o nome do modelo. Veja, esse modelo de cordialidade, segundo Sérgio Buarque de Holanda, seria um disfarce para que o povo brasileiro, né, o indivíduo americano brasileiro, pudesse conviver em harmonia, sem conflito, porém camuflando, porém cobrindo as suas reais intenções, certo? Esse homem cordial também disfarçaria, né, nublaria a imagem que o povo brasileiro tem, nublaria a própria característica do povo brasileiro de ser indolente, desatencioso, negligente, fazer as coisas de qualquer jeito, dar aquele jeitinho brasileiro que nós fizemos, inclusive, atividade a respeito, certo? Então, assim, o homem cordial, ele valorizaria a amizade, a harmonia, né? As boas relações, e desvalorizaria internamente a burocracia, certo? Desvalorizaria internamente a dificuldade em obter as coisas da forma como a lei determina, certo? E a gente pode até concluir por lógica, né, que o homem cordial ele seria avesso às leis, a qualquer, não exatamente a nossa lei, tá? Não vamos especificar leis. O que nós podemos tirar de conclusão a partir daí é que o homem cordial, o homem brasileiro cordial, ele seria avesso a qualquer tipo de imposição, a qualquer tipo de violência ou coerção aplicada contra ele. Esse seria o modelo de homem cordial. Gente, a respeito do homem cordial, a gente tem que destacar o seguinte também, que o próprio Sérgio Buarque de Holanda, ele afirma que essa cordialidade, esse verniz de civilidade que acompanha o povo brasileiro, seria uma casca, como ele mesmo define, epidérmica, na superfície da pele, bem fina, só para manter aparências, porque a partir dessa camada, ele fala de um modo metafórico, tá? Mas a partir dessa camada, ou seja, no corpo inteiro do indivíduo americano, do homem cordial, ele seria exatamente aquilo que ele é, defendendo as próprias convicções, defendendo suas vontades e se colocando como principal, como o principal motivo da existência dele. Ou seja, também por lógica, nós vamos deduzir que o homem cordial pensa mais em si do que na coletividade. Para explicar isso, o Sérgio Buarque de Holanda também afirma que isso aí tudo seria efeito do tipo da camada de pessoas que teriam vindo para a colônia na época do descobrimento do Brasil, que seriam aventureiros, né, sem família, pessoas assim sem eira nem beira, como se diz em Portugal, e desbravadores, né, homens que tinham como objetivo conseguir as coisas a qualquer preço, ou seja, sem escrúpulos. Portanto, a formação do povo brasileiro, a formação da sociedade brasileira derivaria desse tipo de pessoa que teria migrado de Portugal para cá e contribuiria na formação do homem cordial, que após ser estabelecida uma sociedade,
após serem estabelecidas leis, após serem estabelecidos limites legais, limites sociais, o homem cordial disfarçaria essa selvageria dele, esse egoísmo exacerbado dele, com cordialidade. Aqui, no texto da apostila ainda, ele usa muito o exemplo do diminutivo, que o homem cordial teria um costume de chamar as pessoas pelo primeiro nome, sem ser formal e usar o sobrenome, que é uma regra mundial, usar o sobrenome e não o prenome, né? Aquele primeiro nome que nós usamos para nos tratar, né? Márcio ou Paulo, Denise, enfim, o nome de vocês, né? No diminutivo, ainda para se tornar mais íntimo e para valorizar aquela pessoa, e assim, para se conseguir as coisas, para se conseguir bons negócios, para se conseguir acordos entre indivíduos aqui, o homem cordial, o próprio indivíduo brasileiro, usaria a amizade antes de mais nada. Usaria a aproximação afetiva antes de qualquer outra coisa. Agora, gente, eu vou deixar para vocês uma reflexão a respeito de tudo isso que eu falei. O que vocês acham? Não precisa escrever, isso não é atividade coisa nenhuma. Mas assim, para quem assistiu essa aula e está interessado na sociologia, na formação do povo brasileiro, em entender as maneiras com que o povo brasileiro se trata, para entender por que as pessoas são tão educadas e quando entra no carro parece que, né, um quer matar o outro, parece que o carro é um tanque de guerra, né? Eu, para entender isso tudo, na minha juventude, achei excelente entender a mecânica do homem cordial. Então, para vocês eu pergunto nesse momento, o que vocês acham da teoria do Sérgio Buarque de Holanda? O que vocês acreditam que seja positivo e o que seja negativo no estereótipo, né, no modelo criado por Sérgio Buarque de Holanda chamado homem cordial? Gente, quem se interessar e quiser conversar comigo, escrever alguma coisa e mandar a respeito disso, é opcional, tá? É opcional. Espero muito receber pelo menos um comentário, para receber pelo menos um aluno na segunda-feira para a gente conversar a respeito de homem cordial. Mas isso como é que se diz? É uma ferramenta, o estudo da teoria do Sérgio Buarque de Holanda é uma ferramenta muito importante, é uma ferramenta muito forte, é uma ferramenta muito eficaz para quem raciocina a respeito, para quem não consegue entender certas coisas, fala, que absurdo isso, entenda a mecânica, né, a dinâmica desse comportamento brasileiro. Tá? Desse comportamento muito presente na sociedade brasileira. A todos vocês, nesse momento, eu agradeço a atenção até agora e desejo bons estudos.